Bem-vindo e obrigado por acompanhar o tutorial. No Explorando o Blender de hoje, eu vou mostrar a vocês aqui as barras de ferramentas pertinentes ao modo de edição. Nós estamos aqui na 3D View, usando o modo objeto, que é o modo que vai permitir que a gente consiga trabalhar o objeto ou o cenário como um todo. No caso do modo edição, a gente pode vir aqui nessa opção superior esquerda, na caixa seletora de modos, clicar e mudar de Object para o Edit Mode. Outra forma que eu tenho de fazer isso é utilizar a tecla de atalho Tab. Eu alterno entre um e o outro. Então aqui no modo edição, na barra que fica aqui à esquerda, que é a Toolbar, que pode ser ativa com a tecla T de Tatu, eu ativo a barra. Se eu quiser também desativá-la, eu posso vir aqui em View, aqui na opção Toolbar eu desativo. Posso voltar em View, na opção Toolbar, ativar. Outra forma também que eu tenho, com ela desativa, é encostar o cursor na setinha que está na esquerda aqui no canto superior, pressionar o botão esquerdo e eu ativo a barra novamente. Da mesma forma eu tenho uma barra aqui no Edit Mode, que é a barra N, onde eu uso a tecla N de navio para ativá-la ou N de navio para fechá-la. Da mesma forma, posso clicar na setinha para ativá-la ou posso encostar o cursor, pressionar o botão esquerdo e arrastá-la aqui para ocultá-la. Aqui também View, eu posso ativar ou desativar essa barra. Vimos na barra Tools que as principais ferramentas que nós tínhamos lá para poder funcionar no modo Object vinham aqui do modo Select até o modo Measure, que é o modo de medida. Então eu poderia clicar em Select Box para selecionar o objeto, cursor para posicionar o cursor na área, Move para ativar aí as nossas setinhas de movimento, o Rotate para ativar os círculos de rotação, as setas quadradas de redimensionamento e aquele ícone que representa a ferramenta universal, onde abrange tudo. Tinha também como ativar aqui também o Annotate, que é uma ferramenta que vai permitir que a gente faça anotações, pode ser escritas, pode ser setas, que a gente precisar fazer aqui. Tínhamos também a ferramenta borracha para apagar essas anotações. E por último, nós vimos a ferramenta Measure, que é uma ferramenta que vai permitir a gente clicar entre dois pontos para obter uma medida junto à área espacial. Para isso a gente poderia selecionar, usar a tecla X para deletá-lo. Tendo essas ferramentas tanto no modo objeto como aqui no modo edição, percebam que aqui no modo de edição, se eu encostar o cursor nessa barra e rolar com o scroll, eu tenho outras ferramentas que são pertinentes aqui para o nosso uso. E essa barra a gente pode encostar o cursor entre ela e a 3D View, vai se transformar numa seta dupla, pressionar o botão esquerdo e arrastar para termos as ferramentas de forma mais compactada, caso o nosso monitor seja menor. Temos também como ver essas ferramentas de forma descritiva. E aqui facilita bastante para eu conhecer a identificação de cada ferramenta, caso eu ainda não tenha uma certa profundidade sobre o Blender 3D. Eu queria mostrar a vocês que a estrutura do objeto, como nós vimos, é trabalhada através desses ícones que estão aqui na parte superior no cabeçalho do modo Edit Mode. A Vertex Select, quando eu seleciono, ela me permite eu selecionar vértices do objeto. Então aqui eu posso clicar em qualquer vértice do objeto, ou posso usar o Shift para clicar em uma ou mais vértices aí do objeto. No caso da ferramenta Edge Select, eu tenho como selecionar as bordas ou arestas do objeto. Então eu posso clicar em qualquer borda do elemento e posso usar o Shift para selecionar uma ou mais bordas. E, por fim, a ferramenta de Face vai permitir eu selecionar faces do objeto. Posso usar o Shift, clicar com o botão esquerdo e seleciono um ou mais vértices do objeto. Vou selecionar todo o objeto com a tecla A e posso desativar a seleção clicando Alt A. Então, com todo o objeto selecionado, vamos ver as outras ferramentas aqui importantes. Eu vou correr essa barra. A primeira ferramenta aqui é a ferramenta chamada Extrude Region. Se vocês encostarem alguns segundos aqui o mouse na descrição ou no ícone, vocês vão ter aqui a informação referente à tecla de atalho que vocês podem usar para representar aqui de forma mais rápida. Nesse caso aqui, a tecla E.
Vocês vão ver isso bem aqui no finzinho. E quando eu clico no Extrude, o que eu estou dizendo é que eu vou alongar esse objeto. Quando eu determino o que eu quero alongar, eu alongo apenas o que eu selecionar. Exemplo, se eu selecionar aqui a vértice, clicar em uma vértice qualquer, percebo que com a ferramenta ativa eu só vou conseguir alongar essa vértice selecionada. Então pressiono o botão esquerdo do mouse na área, arrasto, e eu consigo estender aquela vértice, e esse alongamento que eu fiz até esse ponto faz com que surja uma aresta entre a primeira e a segunda vértice que eu alonguei. Se eu quiser alongar a aresta, eu seleciono a opção de aresta, e aqui eu posso selecionar qualquer aresta do objeto. Selecionando, com essa ferramenta ativa, vai surgir o sinalzinho de mais. Então eu posso encostar o cursor, selecionar com o botão esquerdo e arrastar, e eu crio o alongamento entre a primeira e a segunda aresta, criando uma face. No caso também eu posso utilizar aqui a opção de trabalhar com faces. Eu posso selecionar, encostar o cursor no sinalzinho de mais, estender, e eu consigo fazer o alongamento da face. Então vou selecionar essa aqui da frente. Quando eu tenho essa ferramenta ativa, eu posso encostar o cursor, pressionando o botão esquerdo, arrastar, e eu consigo criar aqui, ó, empurrando o mouse para o centro, uma face interna naquela face lateral que eu selecionei. Se eu quiser utilizar duas faces, eu posso selecionar essa aqui da esquerda, com o Shift, selecionar superior. Quando eu clico com o botão esquerdo aqui e arrasto, crio aqui, ó, uma face interna entre as duas faces selecionadas. Se eu quiser que esse efeito não faça o que fez aqui, que é uma face entre as duas selecionadas, mas sim que eu crie duas faces internas, eu abro as suas configurações e na opção chamada individual eu clico. Veja que eu separo, cada face aqui terá a sua separação dentro do efeito do Inset Faces. Então é a partir daqui que eu posso ter algumas alterações de comprimento do efeito, da profundidade, onde vai me permitir eu altear ou afundar as faces que eu apliquei o efeito, ou até mesmo inverter aqui a seleção, já que eu tenho as faces selecionadas, eu posso usar Select All para selecionar as faces que estão inversas àquelas centrais. Clicando aqui, eu volto novamente à seleção daquelas faces. Temos uma outra ferramenta, eu vou usar o Ctrl Z aqui para voltar as ações até o início, que é a ferramenta chamada Bevel. O que o Bevel vai me permitir é utilizar aqui a opção de criar chanfruras nas arestas selecionadas. Percebam que eu tenho todo o objeto aqui selecionado. Certamente todas as arestas estarão selecionadas. Então, com essa ferramenta ativa, usando o botão esquerdo do mouse, quando eu pressiono e arrasto, eu crio essas chanfruras. E enquanto eu estiver movimentando sem largar o botão esquerdo, se eu movimentar o scroll do mouse para cima ou para baixo, eu consigo subdividir essa chanfrura, criando um arredondamento na chanfrura criado aí no efeito. Quando eu largar o botão esquerdo, pronto, eu já fiz as configurações da ferramenta. Mas eu ainda tenho tempo de corrigir essa configuração, porque enquanto eu não mexer no objeto, as suas configurações irão aparecer aqui no canto inferior esquerdo. Eu vou abri-las e aqui eu tenho a opção de mudar a aparência desse efeito. Então eu tenho aqui o Edit Type para termos resultados diferenciados. Eu posso utilizar aqui maior quantidade de segmentos, que foi aquele que eu usei com o scroll, ou menor. Eu posso usar o Profile aqui, que é o perfil, para criar outros perfis aqui no efeito. Posso especificar que eu quero que essa chanfrura aconteça somente nas esquinas ou nas vértices. Então, clicando aqui, ó, aqui eu vou alterando e vou obtendo resultados diferenciados. Então, eu posso mexer nessas configurações para experimentar formas distintas no efeito. Vou usar o Ctrl Z e vamos ver a outra ferramenta. É a ferramenta chamada Loop Cut. O que é o Loop Cut? É uma ferramenta que vai permitir eu subdividir a malha. Quando eu ativo essa ferramenta, veja que enquanto eu tiver com o cursor fora do objeto, a ferramenta não terá nenhuma ação. Porém, se eu encostar o cursor no objeto, vai surgir uma linha subdivisória. Essa linha, se vocês encostarem
nas arestas de cima, vocês vão obter aqui uma subdivisão pelo modo vertical. Se vocês tentarem encostar aqui pela lateral, vocês vão conseguir uma subdivisão pelo modo horizontal. Se eu clicar aqui com o botão esquerdo, percebam que eu já criei aqui uma subdivisão na malha do objeto. Se eu vier agora nas suas configurações de caixa aqui, na opção Number of Cuts, eu posso encostar o cursor do mouse e pressionar o botão esquerdo ou arrastar para aumentar esse número de subdivisões a partir desse corte que eu criei. Eu posso novamente vir com a ferramenta, encostar em cima e eu vou usar aqui uma forma de subdividir diferenciada. Eu vou fazer na forma vertical. Se eu clicar, percebam que ele cria outra configuração relativa a esse corte sendo visto de forma vertical. E aqui na sua caixa de configurações, eu posso, em Number of Cuts, definir a quantidade de cortes que eu queira. Aqui eu tenho a ferramenta Knife. O que é a ferramenta Knife? A ferramenta Knife vai servir como se fosse uma faca, um estilete. Então eu posso chegar aqui na malha, pessoal, simplesmente com o objeto selecionado, clicar num ponto com o botão esquerdo do mouse, arrastar, clicar no segundo ponto, no terceiro, num quarto, num quinto e num sexto ponto. Para poder sair da ferramenta eu dou Enter. Observem que ele cortou a malha a partir desse ponto. Então, se eu selecionar a opção de trabalhar em vértices, vocês vão ver que eu tenho as vértices criadas com corte aqui com a ferramenta estilete ou faca. Então, se eu quiser selecionar somente essa face aqui, eu volto aqui na opção de seleção, eu tenho que sair da ferramenta, tá? Clicar. Então, se eu usar a tecla X Faces, eu corto a malha. Voltando o Ctrl Z aqui, porém, se olhar pelo modo vértices, se eu quiser apagar qualquer vértice aqui desse objeto, pelo X ou Delete, exemplo, vou selecionar essa vértice daqui e eu quero excluí-la. Se eu usar o X Delete vértices, repare que ele apaga toda a vértice, todas aquelas faces que estavam ligadas a essa vértice. Então, nesse caso, eu não vou usar o X vértices. Eu vou usar aqui o Ctrl Z para retornar. Eu tenho que usar o X. Em vez de deletar a vértice, eu utilizo dissolve a vértice. Quando eu uso isso, eu apenas dissolvo essa vértice selecionada e ele faz a ligação entre as duas vértices mais próximas para criar uma outra forma aqui de corte. Então, se eu quiser selecionar essa vértice e fazer com que ela se dissolva, eu uso o X e dissolve vértices. E aqui eu tenho um outro corte programado. Vamos usar o Ctrl Z. Outra ferramenta que nós vamos ver aqui é a ferramenta Bisect. O que é a Bisect? Veja que a Knife aqui, ela tem um pontinho bem no canto inferior direito. Isso quer dizer que se eu segurar por alguns segundos, além dessa ferramenta, essa ferramenta aqui vai ter outra possível de ser usada junto desse recurso. Então eu vou usar a Bisect. O que é a Bisect? É uma ferramenta de corte que a gente pode utilizar para criar corte de um objeto. Então, quando eu clico com o botão esquerdo na área e arrasto, vocês vão ver que vai surgir uma linha, que essa linha eu posso movimentá-la, tá vendo aqui, como se fosse uma rotação angular, e dar um clique com o botão esquerdo, soltando o botão esquerdo do mouse. Surge essa ferramenta que vai me permitir que eu encoste o cursor no círculo e aqui eu altere aquele corte que eu criei. A priori esse corte aqui não vai dar nenhum resultado significativo se vocês olharem só o uso simples da ferramenta. Mas se vocês abrirem a configuração aqui, percebam que eu tenho essas três opções aqui, Fill, Cleaner Inner e Cleaner Outer. Então quando eu clico Cleaner Outer, perceba que eu fiz aqui um corte do objeto e tornei esse objeto dessa forma como vocês estão vendo. Se eu desmarco essa e seleciono o Cleaner Inner, eu estou fazendo a seleção daquele corte de baixo. Se eu quiser que esse corte apareça a ligação entre as duas faces, eu uso o Fill. O Cleaner Outer, eu tenho apenas o resultado do que a ferramenta fez, daquele corte segmentado. Então eu posso alterar essas opções
aqui. Lembrando a vocês que eu tenho também como alterar aqui, ó, para poder mudar a posição do corte que foi dado. E quando eu uso essas opções Cleaner Eye e Aura, eu tenho como fazer os efeitos possíveis do corte junto com a ferramenta Bisect. A ferramenta Poly Beauty, selecionando, vai permitir, vamos selecionar aqui, dar um clique fora para desativar, que qualquer vértice que eu utilize aqui, eu posso selecioná-la, usar a tecla G e alterar essas vértices de forma poligonal. Então é uma ferramenta interessante para a gente construir polígonos aqui junto do nosso recurso. Vou dar o Ctrl Z. Com o objeto ativo, vamos voltar aqui em cima, Select Box, e vamos voltar à nossa ferramenta Spin. O que é a ferramenta Spin? A ferramenta Spin ela vai permitir a gente fazer giros no objeto. Nós temos duas setinhas aqui com o objeto selecionado. No momento que eu encosto o cursor, tanto nesse mais ou no outro mais, eu posso girar esse objeto, fazendo aqui cópias desse objeto em forma de giro. Então, clicando no mais aqui, pressionando, veja que eu estou girando o objeto, tendo como ponto aqui esse ponto em que está o cursor. Encostando o cursor no transformador de movimento e trazendo para cá, perceba que eu dou um ângulo diferenciado no giro. Então, quando eu usar a ferramenta de giro, eu crio baseado nesse ponto onde os modificadores estão. Então, se eu quiser empurrar para o centro, eu consigo comprimir mais aqui, ó, a forma com que o giro irá acontecer. Outras opções que eu tenho também podem ser obtidas quando eu ativo a configuração de Spin. Aqui eu posso dizer o número de passos, que é a quantidade de elementos que serão girados. Aqui eu posso fazer movimentos no sentido central ou pelos eixos aqui para criar angulação na ferramenta que eu apliquei. Eu posso definir que eu quero usar essa duplicata aqui. Então, clicando, fechando. Se eu voltar para o modo Object Mode, percebo que eu tenho agora alguns objetos criados pela forma de giro. Vamos voltar ao nosso Edit Mode. Vamos dar o Ctrl Z. Vamos ver outra ferramenta aqui de edição, que é a ferramenta Smooth. Essa ferramenta Smooth, se vocês pressionarem alguns segundos, vocês vão ter duas opções, Randomize ou Smooth. Então, para entendê-la, nós vamos subdividir a malha desse objeto. A gente clica o botão direito, Subdivide, vamos aumentar esse número de subdivisões. E se eu selecionar a opção Randomize, eu posso agora, com o botão esquerdo pressionado aqui na área, fazer a randomização das vértices desse objeto. Se vocês vierem aqui na opção Mesh, no modo de edição, na opção Transform, você vai ter a ferramenta Randomize aqui, ó, também disponível para vocês fazerem o que querem. Vocês podem usar tanto pelo Mesh, como aqui pelo ícone. Eu tenho duas ferramentas aqui, o Push Pull e o Shrink Fatten. Então, pressionando o botão esquerdo do mouse e arrastando, eu consigo comprimir a malha que eu selecionei. Aqui eu consigo expandir a malha. Mesma coisa vai acontecer para o modo chamado Push Pull. Se eu pressionar aqui, eu consigo, ó, como se estivesse sugando a malha, e aqui como se eu estivesse soprando a malha. A ferramenta que está mais abaixo, que é a Share, ela vai permitir inclinar aqui o objeto. Pressionando o botão esquerdo com ela ativa, eu consigo fazer inclinações, e essas inclinações eu posso selecionar através dessas bordas aqui para uma determinada angulação aqui selecionada. A Edge Slide, quando ela está ativa, permite eu selecionar uma borda qualquer, e essa borda, com o botão esquerdo e essa ferramenta selecionada, eu posso trabalhar aumentando para fazer esse deslizamento aqui, ó, dessa borda sobre a malha. Se eu selecionar duas arestas e tentar fazer o deslizamento, eu vou me basear no deslizamento dessas duas arestas selecionadas. Outra forma de deslizar é usando essa opção aqui chamada Vértice Slide. Nesse caso, eu vou trabalhar com o deslizamento das vértices. Se eu selecionar uma vértice, pressionar o botão esquerdo, eu deslizo essa vértice aqui sobre a estrutura do objeto. Se eu tiver duas selecionadas, pressionando o botão esquerdo, eu deslizo essas vértices sobre a estrutura do objeto.
Então, se eu tiver todo o objeto selecionado ou qualquer item selecionado, seja vértices, arestas e faces, quando eu aciono vértices, a opção vértice aqui vai trazer ferramentas pertinentes às vértices. Se eu selecionar a opção de arestas, clicando aqui em Edge de arestas, eu vou ter as ferramentas pertinentes a arestas. Se eu tiver a opção de face selecionada, essa opção aqui, Face, estará trazendo opções relativas ao uso de faces. Da mesma forma que se eu clicar o botão direito, aqui aparecerá o menu de contextos pertinentes à malha que eu ativei, no caso face. Se eu selecionar Edge, quando eu clicar o botão direito, eu vou ter um menu de contexto referente a arestas. Se eu selecionar vértices, quando eu clico o botão direito, eu tenho um menu de contexto referente às vértices, que são esses 3 menus que estão aqui em cima. Quando eu uso Mesh, eu tenho aqui o menu de contexto pertinente a todo o objeto por si, independente se seja vértices, arestas ou faces. Vamos voltar nossa atenção agora aqui no modo de edição para a nossa barra N, clicando N de navio. Vocês vão ver que eu tenho aqui a opção Item, Tool e tem a opção View. Aqui no caso de item, as condições que vão aparecer aqui, ela não vai permitir aquelas mesmas condições que eu tive no modo objeto. Ela tem essa opção Median aqui, que vai me permitir deslocar, como vocês estão vendo, mas eu não tenho Location, Rotation Scale como eu tinha lá no modo objeto. Então isso aqui muda nessa opção. Quando eu uso uma determinada propriedade, essa barra de transformação ela poderá se alterar de acordo com a propriedade que eu utilizar. Em Tools, nós vamos ver o Active Tool, que é o objeto que está ativo no momento, como nós tínhamos lá na primeira opção. Em Options, nós temos aqui o espelhamento do objeto pelo eixo X, Y e Z. Na opção View, nós temos como focar a lente, fixar a câmera local, fixar a renderização da região, travar um determinado objeto, que pode ser um objeto selecionado, um cursor 3D ou até mesmo a câmera de vista, pelo seu ponto de vista. Aqui nós temos como deslocar o cursor, como nós vimos lá também no modo objeto. Então, voltando aqui para o Object Mode, eu vou lembrar vocês que nas versões antigas aí do Blender, que é a versão 2.7, quando nós abríamos essa barra N, existia aqui duas opções denominadas Shading, onde nós tínhamos também a opção de Match Caps. Nessa versão atual da 2.80, vou fechar aqui a barra, essas condições que tinham na versão 2.7 passaram a constar aqui nessas opções de modo de visão que estão aqui na parte superior do gizmo. Quando eu clico no modo Solid, clicando essa setinha, eu vou ter a obtenção da Viewport Shade, que nós tínhamos na barra N do modo objeto na versão 2.7. Aqui nós podemos selecionar trabalhar com os Match Caps. Clicando aqui, nós vamos ter diversos efeitos possíveis aí, para nos dar uma aparência distinta de sombreamento. Temos ideia como é que a gente pode trabalhar aqui na área. Tá? Temos como trabalhar com o objeto em modo randomizado, onde ele vai pôr cores randômicas junto ao nosso cenário para facilitar aqui o sombreamento. E temos outras opções possíveis. Então, a partir dessa opção aqui de cima, selecionando cada viewport dessa, quando eu clico nessa setinha aqui, eu tenho opções distintas referente a cada viewport. Se eu seleciono o sólido, eu tenho opções referente ao modo sólido. Se eu seleciono aqui o modo Lock Dev, clicando nessa setinha, eu tenho opções referente ao modo Lock Dev. Se eu clico na opção Rendered, que é o renderizado, clicando aqui, eu vou ter opções referente ao modo renderizado.